prazo. Então, nós temos uma ilusão da estabilidade monetária. Essa ilusão agora, nos últimos anos, não está existindo mais, mas tinha-se ilusão de uma estabilidade monetária, mas a custo de formação de bolhas de ativos bem maiores. Então, ele é um sistema que não funciona, né? Nunca funcionou. E foi essa ideia que eu quis passar nesses tweets. Perfeito. Então, entrando no próximo grande tema, falamos agora de coletivismo, comunismo, capitalismo. No dia 20 de novembro de 2021, você tweetou: antes do Bitcoin, tivemos só um ensaio de capitalismo. Capitalismo de verdade só quando o Bitcoin ganhar mais tração mesmo. E um de 29 de outubro de 2021. Antes de 2009, o capitalismo nem tinha começado. E aí eu te pergunto, então no fundo, e eu concordo, a gente estava na pré-história do capitalismo. Uhum. Mas então, qual a definição de capitalismo você usa? Então, eu acho essa provocação que eu faço é que é impossível você ter um capitalismo. O conceito de capitalismo que nós tínhamos antes do Bitcoin era um capitalismo impuro, né? Porque a propriedade privada, ela é o fundamento do capitalismo. Eu acho que assim, a definição que eu tenho é uma definição do senso comum: propriedade privada, acumulação de riqueza, acumulação de capital e atividades voltadas ao lucro, né? Então, mas sem a propriedade privada não existe capitalismo. E como nós sempre precisamos, né, do Estado ou de uma coletividade para proteger, ou, assim, no Estado moderno, para proteger a propriedade, o capitalismo ele sempre precisou do Estado. Então, por isso que eu acho que é uma pré-história. Porque no momento em que nós temos uma propriedade privada que ela é assegurada não pela uma força estatal, mas por uma rede descentralizada e segura através de mineradores descentralizados, nós temos um capitalismo mais puro. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque todas as ineficiências que nós tínhamos do capitalismo, inclusive morais, elas estavam vinculadas a essa necessidade de ter que usar a força estatal para assegurar a propriedade privada. Então, assim, era uma contradição do capitalismo mesmo, porque sem o Estado para assegurar a propriedade privada, nós não tínhamos a propriedade privada. E no momento que nós não precisamos mais do Estado, então nós não precisamos nos aliar politicamente a nenhuma comunidade política específica. Por isso que eu vejo muito viés de capitalistas, entre aspas, que defendem, por exemplo, os Faria Limers. Eles defendem o Estado, porque eles precisam do Estado. Eles precisam do Estado para defender a propriedade deles, eles precisam do Estado para criar inflação, que vai dar a ilusão de ganho de retorno financeiro. Por isso que os bitcoinheiros, eles são muito mais livres em criticar o próprio Estado e criticar a política, porque eles não precisam, para defender a propriedade deles, eles não precisam mais do Estado, eles precisam da rede. Então, é uma nova associação política, né? Isso está assim, a gente está especulando ainda como vai ser esse tipo de associação, porque eu acho que o Estado ele não vai desaparecer por completo, mas ele vai ficar muito, 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 muito menor. Ele vai, assim, a gente até conversou sobre isso, eu acho que ele vai diminuir muito de tamanho e a gente vai ampliar uma rede descentralizada. Então, ele é uma forma mais pura de capitalismo por causa disso. E essa pureza a gente vê na própria liberdade com que os bitcoiners eles conseguem criticar a política regional. Então, nós vemos brasileiros aqui criticando mais o Estado do que os Faria Limers, que são, teoricamente, os capitalistas brasileiros. E nós vemos americanos lá também uma liberdade total de crítica ao governo americano. E não é que a gente é aliado a algum governo exterior nem nada, porque a gente tem mais liberdade de crítica mesmo, porque o capitalista que precisa do Estado, ele vai até só um ponto, porque ele fala, não, a partir daqui eu já começo a colocar em xeque a própria existência da minha propriedade. Nós não. Nós temos toda a segurança da rede descentralizada, e das ideias, e da matemática, e da criptografia. Então, são indivíduos mais livres mesmo. A consequência imediata que eu tenho visto agora no debate público
é ver pessoas mais livres de pensar, de criticar, então vai ser uma forma mais livre de capitalismo mesmo. Isso está, assim, um dos livros que eu acho que melhor explora essa questão é aquele Bitcoin is Venice, do Alan Farrington e do Sasha Myers, que lá eles mostram, assim, claramente, eles se baseiam em outras obras de, assim, tradicionais dos libertários e da tradição liberal, que eles tentam especular como vai ser um capitalismo bitcoinheiro, que vai ser um capitalismo diferente desse capitalismo degenerado, fiduciário que nós temos agora. Então, é uma nova forma de acumulação de riqueza, que a gente já comentou, de baixa preferência temporal, é uma forma de capitalismo que não vai precisar tanto de débito, de dívidas. Então, ela vai ser um capitalismo mais justo, porque ele vai conseguir compartilhar melhor o risco através de multisigs, através de garantias lastreadas em Bitcoin. Então, ele vai ser uma nova forma de você ter acumulação de capital, de lucro, de livre empresa de contratos. Então, vai ser um novo tipo de capitalismo. Eu acho que vai ser um tipo melhor, moralmente, de capitalismo. Não, perfeito. Cara, você falou muita coisa e é engraçado que quando eu fiz a pergunta eu achei que você ia por uma outra tangente, que é uma tangente que eu. Quer dizer, primeiro, eu concordo com tudo que você falou. Mas, segundo, um termo que eu nunca tinha parado para pensar também antes de começar a estudar mais o Bitcoin e cair nessas bolhas e subbolhas correlatas é o de trocas voluntárias. Que também é isso, né? Querendo ou não, é a mesma coisa. Essa questão de você conseguir transacionar com outra pessoa sem precisar um terceiro de confiança, sem precisar do Estado, portanto, essa capacidade de incensurabilidade. Uhum. Sim, e assim, o termo trocas voluntárias, ele pressupõe muitas coisas, né? Porque para haver troca, precisa de propriedade. E para que haja trocas voluntárias, não há troca coercitiva. Então, eu não posso chegar, bater em você e falar, me dá suas coisas. Então, o próprio termo livre mercado, ele pressupõe regras gerais de ação humana, de respeito à propriedade do outro, ele pressupõe uma moralidade. Então, se eu falo troca, eu não falo coerção, uma troca é algo livre, né? Eu vou trocar com você, eu não falo coerção involuntária. Então, ele é um termo moral, e ele pressupõe instituições no sentido mais amplo do termo, ele pressupõe regras gerais. Então, por isso, eu também, assim, o termo livre mercado, ou livre concorrência, o que se diz de liberdade aí não vale tudo, sabe? Ele pressupõe já várias regras compartilhadas de hábitos e de costumes que as sociedades comerciais acabam criando. Então, você gosta de teoria dos jogos e altruísmo recíproco, toda vez que nós transacionamos ou nós trocamos com as pessoas, não é um jogo de um lance só. Eu te vejo uma vez, eu troco com você e eu saio correndo. Isso dá muito incentivo a que as pessoas elas passem a perna umas nas outras. Se eu conheço você, eu troco com você todos os dias, a gente acaba criando hábitos de cortesia, de confiança mesmo. Isso é fundamental para o capitalismo e para a sociedade, sociedades mercantis. Então, você acaba reduzindo o custo de transação quanto mais você confia. O que o Bitcoin faz é assim, eu posso transacionar com você, eu posso trocar com você, eu nem saber quem você é, nem seu nome, nem de onde você vem. E isso que, assim, a moeda proporcionou, porque a moeda, para funcionar enquanto moeda, eu preciso confiar por exemplo, as moedas antigas, as moedas de commodity, de mercadoria, quando eram mercadorias, eu precisava do lastro, eu precisava confiar naquela medida, eu precisava de uma série de confianças para conseguir transacionar com você se eu não conheço você, mas eu precisava confiar no meio, ou precisava confiar no cheque que você me endossou. Então, o capitalismo ele não funciona assim, todas essas instituições. E o Bitcoin ele é mais uma camada que vai melhorar as trocas voluntárias, né? Assim, eu confio em você e, assim, eu posso confiar em pessoas que eu não tenho nenhuma informação sobre elas, né? Se eu coloco um Bitcoin na exchange, eu não sei quem comprou, eu não sei para onde vai, eu sei que se a blockchain do Bitcoin está intacta, está íntegra, eu confio naquela história, eu confio naquelas transações, eu sei que aquela transação
foi concluída. Então, ela amplia muito a liberdade e a sociedade capitalista.